Você já sabe quais são as principais tendências de cores de MDF para 2022? Então eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, porque nele eu vou contar todas essas novidades e te mostrar a coleção Olhares da Duratex, que está maravilhosa. Eu quero mostrar o meu olhar sobre essa coleção e o que está por trás de todo esse desenvolvimento. E certamente isso vai te ajudar a enriquecer o seu trabalho, seja no teu atendimento ao seu cliente, se você é projetista, designer, arquiteto, trabalha em loja de móveis planejados, ou mesmo se você está fazendo a sua casa e quer entender um pouquinho melhor o conceito e escolher a cor ideal para o seu ambiente. Então, vem comigo! A cada coleção que a Duratex lança, ela coloca um nome diferente. Então a coleção de 2021-2022 se chama Olhares. Olhares porque dependendo da forma como a gente olha para determinada coisa ou objeto, ou seja o que for, cada um tem uma interpretação diferente, cada um tem um ponto de vista diferente. E na hora que a gente está projetando os nossos interiores, não é diferente. Então sempre surge como designer um insight, uma ideia nova, uma forma diferente de fazer combinação, e isso é muito individual. Cada um tem o seu. E tá muito bacana a coleção porque são 10 padrões diferentes e eu quero mostrar todos eles aqui pra vocês. Eu recebi uma caixinha com amostras e eu sou bem suspeita em falar porque eu sou bem apaixonada pelos produtos da Duratex e acho que eles são bem inovadores em tudo que eles propõem. E eu quero começar mostrando alguns padrões que pra mim são bem destaque. Lembrando em primeiro lugar que essa coleção Olhares, ela tá assim uma coleção com cores bem suaves, cores que te abraçam. Sabe aquela coisa assim de você entrar num ambiente e se sentir acolhido, abraçado por aquele ambiente? Essa é a sensação que eu tive ao imaginar os meus projetos com esses padrões. Então, em primeiro lugar, eu separei aqui para vocês o renda. Eu vou mostrar aqui de pertinho. Então, o renda ele tem essa tonalidade clarinha, bege. O próprio nome já remete ao padrão. Então é como se fosse uma renda de roupa, o que traz aquela sensação assim antiga, gostosa, que nos remete à nostalgia, que nos remete ao vestido da avó, à toalha de mesa ou mesmo ao vestido de casamento. Então ele é um padrão bem delicadinho e ele tem uma textura super especial, que é a textura quadrata. É uma textura que quando a gente olha assim contra a luz, talvez nesse padrão não dá pra ver tanto quanto nos outros, porque o desenho dele, né, dessa rendinha, às vezes não permite a gente observar a textura quadrata, que é uma textura quadriculada. Então ela traz um relevo leve. É maravilhosa essa combinação que a gente tem do desenho com essa textura. Então o renda é ideal para você fazer aquele ambiente mais delicado, seja de um quarto de bebê, ou uma sala, ou mesmo uma suíte do casal. Fica simplesmente fantástico, é um dos meus preferidos da coleção. Segundo que eu separei aqui, ó, é o Fibra Nativa. Então Fibra Nativa é como se fosse uma palhinha trançada de uma forma artesanal, que remete bem ao artesanato brasileiro, aquele trabalho manual, e que traz todo aquele aspecto de brasilidade que eu já conversei com vocês em outros vídeos para dentro do ambiente onde você colocar. Então você pode trabalhar ele combinado com madeira, com tecido, com cor sólida, que ele vai ficar lindíssimo. Acho bem legal o uso dele, por exemplo, em cozinhas gourmets ou mesmo em salas super decoradas e brasileiras. Tem também aqui outros 2 padrões. O Fibra Nativa também tá na textura quadrata. E aqui eu vou mostrar outros 2 padrões que estão na textura quadrata, só que eles são unicores. Então a gente tem aqui o sépia. Então o sépia ele tem essa tonalidade como se fosse um ouro mais envelhecido. E ele é super assim, transmite um requinte no ambiente que a gente coloca ele. Então a gente pode usar e explorar muito bem o sépia, por exemplo, em salas. Eu acho que fica extremamente chique. E se a gente souber combinar com outras tonalidades de madeira, a gente consegue um resultado super especial com ele. Fazendo par com o sépia, que também vai combinar quase que num tom sobre tom, é o ouro pálido.
Então o nome já diz, né? O sépia, ele parecia um ouro envelhecido. O ouro pálido é um ouro mais pálido, então é como se fosse um ouro clarinho. Então ele é bem delicado, é como se fosse uma tonalidade mais creme, então uma tonalidade mais sutil e que permite uma combinação com uma série de padrões. E a gente consegue aplicar o ouro pálido em tudo que é tipo de ambiente. Então seja uma cozinha, um dormitório, uma sala, um banheiro, vai ficar fantástico. Separei ainda aqui alguns padrões que remetem madeira. Então a gente tem aqui o pau-ferro natural. Na coleção anterior, que era a coleção Essência da Duratex, tinha sido lançado o pau-ferro no cristalo. Então a gente consegue usar tanto ele no cristalo, no alto brilho, e agora tem ele nessa textura do Essential Wood. Então que é como se fosse uma madeira, né? Então acho que você consegue ver aí no vídeo as ranhuras, os veinhos, como se fosse uma lâmina de madeira natural. Inclusive você pode mesclar esses dois padrões, tanto o cristalo quanto o pau-ferro natural num único projeto. E ele é maravilhoso, eu já falei sobre o pau-ferro em outros vídeos também, que ele remete muito à brasilidade. Por quê? Pau-ferro é uma madeira brasileira e ela foi muito explorada nos anos 70. E quem amava usar o pau-ferro era o Oscar Niemeyer. Então quando a gente vai para Brasília e vê aqueles escritórios maravilhosos e até obras do governo, a gente enxerga muito o pau-ferro aplicado. Ele é um padrão extremamente elegante, mais sóbrio, fica lindo em decorações mais masculinas e eu acho o uso dele assim fantástico quando se fala de projetos corporativos. Quando se pega às vezes a sala de reuniões, a sala da diretoria, entre outros. Então ele traz esse aspecto mais sóbrio. Temos também aqui como madeira o jequitibá rosa. Então o jequitibá também é uma madeira brasileira. Ele tem essa tonalidade mais alaranjada. Lembra muito os móveis da minha infância. E ele fica fantástico quando a gente trabalha com os padrões de unicor. Então a gente consegue trabalhar com o sépia, consegue trabalhar bem com o ouro pálido, assim como outros dois que eu vou mostrar a seguir aqui. A gente consegue uma combinação bem equilibrada nesse sentido, traz muita brasilidade ao ambiente que a gente está aplicando e também jequitibá rosa pode ser aplicado em qualquer ambiente, porque é uma madeira clássica, ou seja, é algo que é atemporal, que não sai de moda e que reflete muito essas raízes brasileiras. Temos aqui também o absoluto. Então o que seria o absoluto? É uma madeira negra, uma madeira preta, como se fosse um preto absoluto, em que a gente tem os veios bem marcados da madeira e é como se ela tivesse passado por um processo de ebanização. Então lá na cultura oriental, os japoneses fazem um processo na madeira que é a queima dessa madeira. Não sei se vocês já viram aqueles móveis bem pretinhos, né, que a gente fala que é no ébano, né, que tem lá no Japão. Então esse padrão de MDF ele remete muito a essa questão dessa ebanização. E os veios eles estão assim bem bacanas, então quando a gente passa a mão a gente consegue sentir bem, ele tá bem texturizado. E o legal desse padrão é que eu fiz outros vídeos sobre limpeza do MDF e a gente tem muita dificuldade sempre que fala de padrões escuros com a questão da limpeza e a marca de dedos de impressão digital. Então nesse padrão aqui, para vocês terem uma ideia, eu enchi o meu dedo de óleo, de gordura, deixei várias impressões digitais nele e aí fiz o teste da limpeza. Então passando um pano com álcool líquido 70 já foi o suficiente para remover bem. E o preto é clássico, é aquela cor neutra que vai combinar com tudo, qualquer outra cor que você colocar aqui ao lado vai se destacar. E fica aquele ambiente também super maravilhoso, super sóbrio e que não sai de moda. Você pode passar anos ali e ele sempre vai estar atual. E temos aqui também o basalto. Então, deixa eu mostrar o basalto aqui de pertinho. O basalto, para quem for assim bem observador como eu, vai ver que ele tem exatamente o mesmo desenho do arenito, que é da coleção anterior. O arenito ele tem uma coloração bege,
então da cor da areia. E o basalto ele tem esse aspecto cinza, com várias nuances de cinza aqui puxando para um grafite, com algumas tonalidades mais de preto, e que é um padrão maravilhoso. Na minha opinião, ele fica perfeito em painéis e também para usar às vezes num lavabo, num banheiro, painel do home. Ele tem um movimento, deixa eu mostrar de perto novamente, um movimento no desenho, e isso torna ele todo especial. E outros dois que eu deixei para o final, que são padrões da linha Essencial, ou seja, que tem textura lisa, mas que está na coleção Olhares, que é o Pinole. Então o Pinole ele tem essa tonalidade puxando um pouquinho para o salmão, extremamente delicado, que permite uma combinação maravilhosa com o Jequitibá rosa. Deixa eu pôr aqui só para vocês verem, depois eu até pretendo fazer um vídeo sobre essas combinações. Olha que legal essa composição aqui. E é um padrão que você também consegue aplicar em qualquer tipo de ambiente. E por último, nós temos o Rosa Infinito. Então, Rosa Infinito é uma tonalidade de rosa mais clarinha do que as outras que já tinham na coleção da Duratex. Ele tem, assim, para quem observar muito de perto, ele tem um leve metalizado nele. Então é bem bacana esse aspecto que ele traz. E também permite uma combinação muito fácil com vários desses padrões, tanto de lançamento quanto da coleção da Duratex. A minha combinação perfeita do Rosa Infinito foi com renda. Olha que delicadeza. Isso daqui para você fazer um quarto infantil fica simplesmente fantástico. E vale a pena a gente lembrar, ressaltar que todos os padrões da Duratex têm em sua composição o Protecto Plus, que é uma proteção antiviral e antibacteriana, que qualquer vírus e bactéria, inclusive aquele vírus que mais nos incomodou nos últimos tempos, cair sobre a superfície do MDF da Duratex no seu móvel dentro de casa, ele tem essa ação antibacteriana com íons de prata, do qual vai remover esses vírus e bactérias. Então é uma proteção extra para a sua casa, para o seu móvel, e que vale muito a pena você saber e também você compartilhar sobre isso com os seus clientes, porque é qualidade e garantia para dentro da nossa casa. Então seria isso daí. Eu não sei qual é o seu preferido dessa coleção toda. Deixa nos comentários e também me comenta aí se você já usou algum desses padrões de MDF em algum dos seus projetos. Se sim, não deixa de compartilhar comigo, de me mandar uma mensagem no direct, que vai ser uma alegria poder compartilhar os seus projetos e os seus trabalhos no meu Instagram do Marcenaria Fora da Caixa. Então até o próximo Marcenaria Fora da Caixa, eu espero por você. Tchau, tchau!